Olá, é bom estar de volta para nosso encontro semanal no Inteiro Teor, trazendo as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. O tema principal desta edição é o papel do Judiciário no combate ao tráfico de drogas. Fique ligado! TRF1 confirma prisão de homem por armazenamento de cocaína no Porto de Salvador. No IT Entrevista, conheça o trabalho para combater o tráfico nos portos. E tem muito mais nesta edição. Vem com a gente! Prevenir e combater o tráfico de drogas são atribuições que fazem parte da missão institucional de vários órgãos e entidades da administração pública. E o Poder Judiciário e demais instituições do sistema de justiça também têm atuado nesse sentido. Um exemplo desse trabalho foi uma decisão da terceira turma do TRF1, que confirmou a prisão de um homem acusado por armazenamento de mais de 1 tonelada de cocaína em contêineres no Porto de Salvador, na Bahia. Confira com Ana Paula Souza. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar drogas para consumo, mesmo que de graça. Tudo isso configura o crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, que pode ser punido com penas que chegam a 20 anos de reclusão. De acordo com a Comissão sobre Narcóticos das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de drogas movimenta globalmente cerca de 320 bilhões por ano. No Brasil, as cifras giram em torno de 1,4 bilhão. E para combater o tráfico em portos, aeroportos e rodovias, a Polícia Federal atua de forma articulada com diversos órgãos e entidades, como Receita Federal, agências nacionais e secretarias de segurança pública, já que o tráfico acontece por meio de aviões, caminhões, carros, ônibus, barcos, contêineres, entre outros. O diálogo da Polícia Federal com outros órgãos, inclusive com entes privados, ele é permanente. A questão do fenômeno do tráfico internacional de drogas, ele implica, exige da Polícia Federal um diálogo permanente com os outros órgãos de aplicação da lei. Costumo dizer que para você realizar um trabalho estruturado no ambiente portuário e, sobretudo, relacionado ao tráfico internacional de drogas, não há como um único órgão imaginar que irá conseguir realizar essa sua missão constitucional isoladamente, sem depender do trabalho coordenado e sinergico em relação aos outros órgãos. O que a Polícia Federal tem muito em mente e preconiza é o respeito às respectivas competências desses órgãos. É importante o respeito que nesse trabalho coordenado e sinérgico haja o respeito às atribuições dos demais órgãos. Dados da Polícia Federal mostram que só em 2022, mais de 1,5 milhão de toneladas de drogas entre cocaína, maconha, haxixe, skunk e folha de coca foram apreendidos em rodovias, portos e aeroportos brasileiros, além de outros entorpecentes. O resultado dessa atuação chega ao Judiciário e às instituições do sistema de justiça, como o Ministério Público Federal, que tem papel fundamental no tratamento de denúncias e julgamentos relacionados ao tráfico de drogas internacional. Essa rota do tráfico que vai para fora do país, ela precisa, né, ter um tipo de investigação específica e com responsabilização. E o Ministério Público Federal acaba acompanhando e desenvolvendo investigações em cooperação com órgãos de todos os países, de diversos países, porque esse tema é um tema que tem interesse transnacional. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o tráfico de drogas é responsável por encarcerar 1/3 dos presos no Brasil. Até porque o tráfico de drogas leva a outros tipos de crime, como uso ilegal de armas, sequestros, roubos e corrupção. Das mulheres presas, aproximadamente 60% cumprem pena por tráfico de drogas, que também é a segunda infração criminal mais cometida por jovens do país. Apreensões de drogas e outros fatores que comprovam a autoria e a materialidade de crimes
tem levado o Judiciário a colaborar com o combate ao tráfico por meio de condenações e manutenção de prisões de acusados. Foi o que aconteceu em um julgado da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve a prisão de um homem após uma investigação constatar que ele operacionalizava um esquema de tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador, na Bahia. De acordo com informações do processo, o réu tinha participação ativa na organização, atuando como responsável por deixar contêineres em condições favoráveis para armazenar cocaína e remeter a substância entorpecente a países como Espanha e Holanda. A apreensão que levou à sua prisão foi de quase 1,5 toneladas de drogas. No recurso ao TRF1, o réu pretendia responder ao processo em liberdade, alegando bons antecedentes. Mas a relatora do caso, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, destacou que a prisão fundamentou-se com a demonstração de requisitos essenciais à prisão preventiva e se mostrou uma medida necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A questão fundamental é a gente saber e garantir esse enfrentamento voltado a asfixia econômica dessas organizações criminosas, a um processo de inteligência mais apurado, de forma que a gente consiga concentrar os nossos esforços justamente nesse ponto e nesse aspecto em que há maiores danos e maior gravidade em relação aos impactos na sociedade. Vimos na reportagem que o TRF1 manteve a prisão de um acusado por tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador, na Bahia. E agora, no Item Entrevista, o delegado Marcelo João da Silva, responsável pelas unidades de Polícia Marítima da Polícia Federal e presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, vai explicar como é realizado esse trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes nos portos. Olá, doutor Marcelo. Nós vimos na reportagem que esse trabalho de combate ao tráfico internacional de drogas é feito de forma conjunta. Como tem sido a articulação da Polícia Federal para aperfeiçoar a atuação no combate ao tráfico de drogas nos portos? Uma das linhas de atuação da Polícia Federal tem sido o reforço das suas unidades de Polícia Marítima e o reforço do trabalho das CESPORTOS, Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis. A CESPORTOS ela tem por função manter um sistema de prevenção e repressão a ilícito nos portos, terminais e vias navegáveis. Ela faz o que a gente costuma dizer que é o pensar estratégico daquele complexo portuário. E através das suas unidades de Polícia Marítima, que são vinculadas às delegacias e superintendências da Polícia Federal situadas naquele complexo portuário, ela materializa operacionalmente essas diretrizes que são estabelecidas pelas CESPORTOS e pela Comportos. Você poderia destacar alguma atuação pontual desse trabalho? Nós tivemos um momento muito feliz na Delegacia da Polícia Federal em Santos a partir de 2016. Nós vimos de um cenário de grande enfrentamento, de grandes problemas de segurança pública no Porto de Santos. E em determinado momento a nossa Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo resolveu reestruturar e reforçar o trabalho da Polícia Federal enquanto coordenadora da CESPORTOS, que é a Comissão Estadual. Nesse trabalho de reforço da CESPORTOS, e aí conjugando com esforços dos demais órgãos que participam da CESPORTOS, a gente tem uma felicidade de conseguir reforçar esse modelo de segurança orgânica que está presente no Código ISPS, e nós saltamos de 400 quilos de cocaína apreendidos no Porto de Santos para 12 toneladas no ano seguinte. Foi fruto tão somente do trabalho da CESPORTOS? Não, mas a CESPORTOS, sem dúvida alguma, ela contribuiu de maneira bastante intensa para esse cenário positivo, na medida em que ela trouxe maior sinergia, cooperação entre os órgãos anuentes que participam da CESPORTOS e também um diálogo mais próximo com os entes privados, com as instalações portuárias privadas e com o próprio porto organizado. O reforço da segurança orgânica daquele ambiente orgânico e complexo, que é um porto organizado e as instalações portuárias, permitiu que a gente tivesse um ambiente mais refratário à atuação das organizações criminosas relacionadas ao tráfico internacional de drogas. De fato, uma atuação de destaque. E esse trabalho se resume ao combate ao tráfico ou vai além? Nós estamos num esforço muito grande desde então, ao longo desses últimos 5 anos, reforçando cada vez mais a nossa atuação na parte de atividade de polícia marítima, justamente para tentar
enfrentar não só a questão do tráfico internacional de droga, mas todo e qualquer crime que aconteça nesse ambiente portuário e marítimo nacional. Desde 2016, quando eu lhe relatei essa questão da apreensão de 400 quilos para 12 toneladas, a partir daí foi um crescente. Essa atuação coordenada e cinética dos órgãos está dando resultado em uma parcela significativa de drogas que seriam exportadas, que comprometeriam inclusive a imagem dos nossos complexos portuários, foi apreendida por atuação dos órgãos nacionais. Isso implica uma atuação não só dos órgãos que compõem esse exporto, mas também do Ministério Público, da Justiça Federal. Para finalizarmos, doutor Marcelo, como você avalia a atuação do Poder Judiciário nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas? Ao longo do tempo, a jurisprudência evoluiu e se permitiu, assim, ela acaba outorgando ao juiz da causa a competência para decidir se aquele crime específico permite ou não se responder em liberdade. Pelas questões que eu comentei anteriormente, do tráfico internacional de drogas, normalmente vira atrelada a organização criminosa, lavagem de dinheiro, via de regra, os juízes são mais resistentes a conceder a possibilidade de se responder em liberdade vinculada a alguma outra medida cautelar. Mas hoje a jurisprudência permite esse tipo de resposta do Estado. Não se estabelecer uma prisão preventiva automática em abstrato. O juiz, caso a caso, analisa e decide. Nesse ponto, eu entendo que a decisão do Supremo foi muito feliz, porque todos esses crimes que têm penas elevadíssimas e têm uma repercussão social muito negativa, dificilmente o juiz vai outorgar a liberdade provisória vinculada a alguma outra medida cautelar ou, eventualmente, até sem nenhum tipo de cuidado. Eles acabam respondendo presos. Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação aqui no programa. Espero ter ajudado. Fique sempre atualizado das mais recentes decisões da Justiça Federal da Primeira Região. É agora no IT Notícias com William Nascimento. Com o objetivo de garantir tratamento médico adequado a uma professora da Universidade Federal do Amapá, a primeira turma do TRF1 confirmou sentença que permitiu a transferência da docente para a Universidade Federal do Piauí. A Fundação Universidade Federal do Amapá apelou ao tribunal para tentar reverter a situação, alegando que as universidades têm autonomia de atuação e que não há previsão legal que permita esse tipo de remoção. Mas o relator no TRF1, desembargador federal Marcelo Albernaz, considerou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a remoção do servidor para outra localidade, havendo motivo de saúde, fica condicionada apenas à comprovação por junta médica oficial, o que foi atendido no caso, já que o laudo oficial concluiu pela necessidade da remoção. Um homem terá que pagar multa de R$30 mil por queimada sem autorização legal. O infrator contestou a penalidade aplicada pelo IBAMA após ter queimado 30 hectares de vegetação em sua propriedade, uma área maior do que a autorizada pela autarquia. Ele alegou que não poderia ser responsabilizado, já que o fogo se alastrou em razão do vento forte, apesar dos cuidados que teria tomado para evitar o incêndio. Mas o juiz federal convocado no TRF1, Márcio Sá Araújo, observou que o próprio réu assumiu que o fogo se alastrou por áreas não autorizadas, o que foi confirmado por testemunhas, e que a circunstância do vento forte era de conhecimento do autor, que não tomou as devidas providências para evitar que o fogo se espalhasse. Ressaltou ainda o magistrado que a penalidade tem caráter educativo e de proteção ao meio ambiente. A primeira turma do TRF da Primeira Região manteve decisão da primeira instância que garantiu o pagamento do auxílio-doença a uma mulher com gravidez de risco. De acordo com o processo, a mulher teria apresentado ao INSS cartão de acompanhamento do pré-natal, ultrassom pélvico, laudo médico recomendando repouso absoluto no leito e alertando para o risco de aborto. Tais documentos, segundo o relator no TRF1, desembargador federal Marcelo Albernaz, merecem credibilidade, não havendo nada que indique sua falsidade. Por isso, segundo o magistrado, a realização de outra perícia se mostra desnecessária, até porque a criança já nasceu felizmente saudável e a autora já deve ter retornado às suas atividades. Está terminando agora a 400ª edição do Inteiro Teor. Isso mesmo, o nome não é muito bonito,
Mas essa é a edição de número 400 desse programa, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF1, para apresentar para você decisões e iniciativas da Primeira Região da Justiça Federal que repercutem no dia a dia da população. Desde 12 de outubro de 2014, a TV Justiça apresenta a nossa revista eletrônica e desde então tivemos alguns apresentadores, diversos repórteres, editores, cinegrafistas, produtores, auxiliares e incontáveis especialistas e cidadãos que ajudaram a gente a contar para o Brasil como as decisões da Justiça Federal da Primeira Região mostradas no programa impactam a vida de tanta gente. Esperamos que seja só o começo dessa história. E até o programa 401. Tchau!